Mariana, esse primeiro encontro aconteceu no momento propício depois de 2 quedas de 0,5 ponto percentual dos juros? Bom, acho que as duas quedas que tiveram tem carregam uma certa vitória aí do governo e uma pequena movida do Banco Central em relação a essa persistência na taxa de juros, né? De um super conservadorismo em relação a uma taxa de juros que é realmente absurda e estratosférica no Brasil. Agora, a ata, né? Se você olhar a ata do última reunião do Copom, dá indícios de que é isso, é meio ponto e é só meio ponto, é com muito cuidado, a gente não segue e não fala nada sobre a possibilidade de qual que é o papel, inclusive, da política monetária em relação a aumento, por exemplo, a economia brasileira como um todo e as intenções do governo. Então, isso assim, o conflito está colocado, ele está um pouquinho mais, com um tom mais baixo, mas o conflito ele segue, a ata continua lidando com a economia, isso como se ninguém comenta quais foram, a ata continua colocando, por exemplo, o governo dentro de, mantém aí o seu arcabouço, continua fazendo aquelas pequenas, eu não sei se eu acredito, teve o arcabouço, mas será que você vai manter essa lei orçamentária? Vai conseguir o déficit zero? Como é que vai a dívida? Tem vários pequenos sinais que continuam tentando colocar o governo ali um pouquinho na esquina, obrigando ele a pagar promessas, assim, para aquilo continuar baixando. E eu acho que isso é uma tensão que vai seguir e, a meu ver, o debate que realmente importa, que é o debate de como é que a economia brasileira vai gerar emprego, vai sair desse patamar baixo de desenvolvimento para outro lugar, o que está nesse orçamento em termos de despesas, é positivo ou não é, ao invés de só se dar zero ou não? Isso continua para fora e ninguém discute. Agora, na sua opinião como economista, o ritmo, né, desse corte de juros é rápido, lento ou ideal? Eu acho que é um ritmo baixo porque o nosso juros é gigantesco. Quando é para subir, ele sobe bem mais rápido, diga-se de passagem, né? Que é uma reação. Aí, quando é para baixar, ele é bem lento e baseado, quando você vai vendo, a gente é muito refém, porque qual que é o medo? É a inflação. O que mexe a inflação, que está lá na ata? Cenário internacional, não temos muito controle, mas está relativamente estável. Os outros bancos centrais também mantiveram um pouco seu padrão. Há uma certa inflação de serviços aqui que depende de ampliar a capacidade produtiva do Brasil também nesse setor para que possa crescer mais. Então, o que vai aumentar a capacidade de serviço? Né? Assim, então, precisa mexer de alguma maneira. Sakamoto, será que esse encontro pode acalmar os ânimos aí na relação do Lula com Roberto Campos? Então, o encontro ele foi bastante articulado pelo ministro Fernando Haddad, né, que também tem interesse em azeitar essa relação. O Roberto Campos Neto deu, que era claramente, o Roberto Campos Neto se colocou como bolsonarista, apoiou publicamente, ele fala do técnico e do político, mas ele fez campanha para o Bolsonaro, tudo isso mais. Agora, o fato é que ele, como colocou muito bem a Mariana, ele foi lento e vem sendo lento, né, o Banco Central nessa diminuição de juros. É claro que o governo Lula tem interesse em aumentar para afastar recessão, para garantir geração de emprego, né, para atingir as metas de arrecadação, precisa que a economia dê aquela circulada e não trave, né? O problema, na verdade, é que não depende simplesmente, neste exato momento, não vai depender simplesmente do sorriso bonito do Lula, né? O Lula vai ter que entregar para o mercado algumas coisas para poder ver isso acontecer. O que é triste, na verdade, porque o Brasil, com isso, ele vai acabar ficando para trás. E o